A paz, irmãos, a paz, amigos. Estamos iniciando mais um Conectados, mais um desafio 365. Desafio hoje do dia 364. Estamos quase lá, mais um dia e venceremos esse desafio. Qual foi o desafio? E meditarmos durante esse ano na palavra de Deus em ao menos um versículo diariamente. Pela sua graça, estamos conseguindo vencer o desafio. Amém. Você está junto os 364 dias? Se estiver, amém. Você foi muito abençoado. Ah, pastor, eu não consegui acompanhar tudo. Então vai lá que dá tempo. Vai no canal, pegue os programas que você não conseguiu acompanhar, coloca em ordem aí o desafio e vença esse desafio. E nesse final de ano nós vimos o nascimento de Jesus, vimos um pouquinho da sua infância. Ontem, que lindo, o batismo do nosso Salvador. E hoje nós vemos o início do ministério de Jesus. Está lá em Lucas 3:23. Lucas 3, 21, 22 tem o batismo que nós vimos ontem. E na sequência vem o versículo. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Olha lá. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Esse texto sempre me chama muito a atenção. Jesus, o Filho de Deus, o Filho perfeito, ele sabe de todas as coisas. Ele podia já vir ao mundo com 10 anos e sair pregando, sair falando, sair se expondo, mas ele não fez isso. Ele começou o seu ministério efetivamente aos 30 anos. Por quê? Porque tudo tem seu tempo debaixo da terra. Tudo tem uma ordem. Tudo tem uma ordem, um crescimento, um amadurecimento. E Jesus, ele vem, como eu disse anteriormente, ele não queima etapas. Jesus, ele vem passo a passo, cumprindo a cada etapa da sua vida. Isso mostra que nós também devemos fazer dessa forma. Sabe, irmãos, muito me espanta. Tem aí, né, os pregadores mirins. Isso para mim é um absurdo. A criança não sabe falar direito e dão um microfone para ela, entre aspas, pregar e todo aquele show, aquela coisa. Se o próprio Jesus, que é o nosso exemplo, não agiu dessa forma, os irmãos acham que agora é diferente, os irmãos acham que qualquer um de nós pode ser melhor do que Jesus. Muitos cristãos, né, não querem estudar a palavra, não se dedicam ao estudo. O Espírito vai me revelar. E aí pega a palavra, abre e sai falando besteira, ensinando doutrina falsa, doutrina ruim, porque não tem entendimento. E multidões seguem essas pessoas. Irmãos, o próprio Jesus começou com 30 anos. Temos o exemplo também do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, homem letrado, cidadão romano, era da elite. Ele estudou com os mais sábios quando ele foi convertido. Apóstolo Paulo ficou 3 anos estudando antes de sair fazer o seu trabalho, antes de fazer o seu trabalho missionário. 3 anos estudando antes de sair e pregar o evangelho. E hoje em dia nós queremos ser muito maiores que Jesus, que o apóstolo Paulo, né? Paulo, o grande homem de Deus, Jesus, o próprio Deus, e achamos que lemos um comentário e já estamos aptos a falar de Deus, a pregar a palavra. Por isso as igrejas são fracas, por isso a doutrina ruim é difundida, por isso tem muita bobeira acontecendo nesses lugares que são chamados da casa, né, casa de Deus. Irmãos, nós precisamos ser sérios com as coisas de Deus. Precisamos fazer com zelo. Assim como Jesus começou seu ministério, né, com 30 anos. Aqui é óbvio, Jesus ele tinha todas as condições, mas ele deixou o exemplo para nós começarmos a falar quando estivermos aptos e preparados. Assim como Paulo estudou mais de 3 anos para poder falar e para poder sair para as missões. Nós também devemos ter zelo, devemos ter cuidado antes de nos expormos para falar da palavra. Vamos estudar, vamos nos aprofundar. Não queira que as pessoas queimem etapas, não.
Cada um vamos passar da nossa vida, por cada etapa da nossa vida, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, criando envergadura, para então fazermos a obra de Deus da melhor forma possível. O apóstolo Paulo deixa o grande exemplo, o próprio Jesus deixa o exemplo. Quem somos nós para fazermos diferente? Então, não caia nessas armações que estão por aí, não, viu? O pregador mirim lá, pregador júnior, essas besteiras todas. Não precisa estudar a palavra não, porque o Espírito vai me revelar na hora. Tudo isso é armadilha do diabo para promover a enganação. Isso não é o Santo Espírito de Deus. Porque se assim o fosse, Jesus não teria aguardado 30 anos para começar o seu ministério. Se assim não fosse, apóstolo Paulo, a partir do momento da sua conversão, sairia ali pregando, porque ele tinha muito mais competência e conhecimento do que todos nós juntos. Façamos as coisas da forma direita, da forma correta, com discernimento e baseados na palavra, que é a revelação verdadeira para a nossa vida. Amém? Oremos. Deus, obrigado pela sua palavra, mais esse dia, ó Pai, possamos entender e ter sabedoria ao fazer a sua obra. Pai, te damos graças porque o Senhor nos orienta em todos os momentos. O Senhor orienta o nosso agir, a nossa ação, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos erros, os nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais um Conectados, mais um desafio 365. Palavra-chave de hoje é ministério. Palavra-chave é ministério. O nosso bom Deus permitindo, nos veremos novamente amanhã. Shalom.